Para você que se liga na Educadora, nós estamos aqui em Arthur Nogueira, conversar com o doutor Felipe Rodrigues, delegado titular aqui da cidade, a respeito desse caso. Acredito que o senhor nunca tenha visto um caso como esse. Chamou muita atenção, inclusive pela frieza que o assassino mostrou diante do senhor aqui. Tudo bem? Seja bem-vindo à Educadora de Limeira, doutor. Boa tarde, obrigado. Infelizmente, é um ato de tanta crueldade assim que durante bons anos aí de polícia nunca constatei a tamanha frieza. É a primeira vez que o senhor vê esse tipo de comportamento de um assassino? Sim, é a primeira vez um tipo de comportamento. Ele mostrava algum tipo de desvio de comportamento, tipo de desvio mental? Ele estava alucinado? Quando o senhor esteve frente a frente com ele, qual que foi a impressão que o senhor teve? Ele não aparentava estar desorientado, ele aparentava uma coerência na voz, nos textos, né? Então, tudo indica que é frieza mesmo. Doutor, ele falou o que para o senhor com relação à motivação e como aconteceu? Inicialmente, quando na primeira entrevista ele mencionou que a filha dele havia sido estuprada pela vítima, né? Depois ele mudou, falou que a vítima havia saído se relacionado de maneira sexual com a esposa, né? Foram versões aí contraditórias, que depois foi apurado que não existiu, né? E não houve nenhuma discussão entre o autor e a vítima. Na verdade, ele ingressou no local de trabalho da vítima, já munido desse podão, e acabou atacando, ferindo de morte. Ele mora imediatamente ao lado da casa em construção. São vizinhos de muro, a construção e a casa dele. Algum barulho deve ter, porque claramente eu acho que foi a primeira impressão. Ele se incomodou com a obra, tentou conversar, mas não teve nada. Ele simplesmente pegou o facão e atacou a Sim. vítima da forma que foi. Uma das linhas de investigação foi exatamente essa, que o autor tivesse se incomodado com o barulho da construção, mas também foi descartado isso aí, até porque ambos não eram amigos, mas se conheciam. A obra já se prolongava por 2 meses ali, né? E inclusive a testemunha, o parceiro de trabalho da vítima, informou que não houve sequer discussão. Ele ingressou de maneira repentina no imóvel, já munido do podão, e passou a atacar a vítima, que inclusive apresenta algumas lesões de contenção, que nós chamamos, né, na região das mãos, tentando se defender. Essa testemunha, o servente do pedreiro, ele disse mais alguma coisa? Porque ele é uma peça-chave nessa investigação toda. Sim, sim. Ambos estavam no telhado, né? Acredito que na região da laje ali, quando a vítima desceu para preparar mais mistura ali, para fazer o cimento, né? Então, a testemunha até conversou comigo, ele falou que achou que no início fosse uma brincadeira, que aquele bate-pé, aqueles gritos e tudo. Quando ele olhou, já acabou vendo o colega dele ensanguentado, né? Tentou até descer para auxiliar, só que em razão do nervosismo ele acabou tropeçando na escada, a escada ficou numa posição distante, ele acabou ficando preso ali, isolado na região do telhado, e a partir de então ele começou a gritar por socorro. Ele presenciou tanto o indiciado jogar um pedaço da carne, foi bem assim que ele disse, um pedaço da carne, ele não sabia que era o coração, mas ele presenciou jogar no meio da rua, inclusive jogar o facão do outro lado da rua e voltar para a casa dele. Isso pode ter salvado a vida dele, o fato dele ter chutado a escada, porque se ele desce e o autor do homicídio em surto, ele também poderia ter sido Sim, atacado. sim, sim. Nós trabalhamos com essa hipótese também, porque o servente é uma pessoa já beirando a terceira idade, né? Já é próximo de idoso. E o autor é um autor que ele tem a idade, né? Está na faixa dos 40 anos de idade aí. Doutor, e depois? Ele saiu, jogou a carne, que depois constatou-se ser o coração, o facão e voltou para casa? Ele foi tomar banho, tamanha Isso, frieza dele. isso. Ele voltou para o imóvel dele, ele estava morando no pavimento superior, né? E a esposa e os filhos no pavimento de baixo. Essa divisão já era em razão de brigas anteriores do casal, né? A vítima até, a esposa até me informou isso aí, que ela pediu que o esposo ficasse longe dela e das crianças, né? Então ele subiu para o pavimento lá onde ele estava frequentando,
tomou banho, tudo, e logo depois ele acabou sendo detido. Ele já tem histórico de violência, inclusive contra essa mulher. Sim, ele já foi preso por essa delegacia, por cárcere privado, permaneceu aí durante um bom tempo preso, e agora que ele estava egresso do sistema penitenciário, salvo engano, desde junho, ele apresentou esse comportamento repentino. A mulher disse que ele era perigoso, ele é um comportamento agressivo. É claro que ele teve essa passagem de violência doméstica, ele já foi preso e tal, mas ele tem uma característica agressiva, uma personalidade agressiva? Tem. Quando ele fazia ingestão de álcool, né, de acordo com a testemunha, ele ficava agressivo assim, em proporções que nem ela conseguia controlá-lo. Ele é viciado em drogas também ou só problema com álcool? Não sabemos ainda. Na verdade, foram encontradas algumas cartelas de remédio controlado, né? A perícia até fotografou esses remédios aí. Não sabemos se ele fazia uso contínuo, se ele fazia uso com álcool. Nós fizemos uma varredura no imóvel, bem minuciosa, a fim de encontrar algum microtubo com cocaína, com crack, mas não encontramos nada. Então, não sabemos se ele era viciado em drogas ilícitas. O acusado e a vítima não eram amigos, mas eram conhecidos. Inclusive, a vítima já tinha prestado serviço para o acusado na casa onde ele mora. Isso mesmo. Eles eram apenas conhecidos, não tinham animosidade nenhuma que motivasse isso. Uma das versões que ele apresentou inicialmente aqui, ela foi descartada, que é a versão de crime sexual. E depois de um momento ele até parou de falar sobre as versões, a motivação pela qual ele acabou praticando esse ato e simplesmente passou a se orgulhar do que ele tinha feito. Ele falou aqui com frieza que achou bonito o que ele fez. Isso. Formalmente ele ele se manifestou no direito do silêncio perante o interrogatório formal, mas nós, até em respeito ao Código de Processo Penal, nós fazemos uma entrevista até para ver o que está acontecendo, né? E acabou que ele acaba se orgulhando desse ato de frieza, infelizmente. Não parece, mas provavelmente estava em surto, porque um cidadão com as suas faculdades mentais normais não comemora um crime com a gravidade e com a crueldade que foi esse. Não estamos afastando a possibilidade de ter sido um surto, mas inicialmente os elementos de informação que nós coligimos aqui dão conta de que ele fez com dolo e que ele tinha consciência do que ele estava fazendo, sim. Doutor, como que ele arrancou o coração da vítima? Porque nós temos no nosso peito uma caixa torácica que é osso. Ele não teria tanta facilidade em arrancar. Como foi? O senhor que teve acesso ao corpo, que tipo de ferimentos que o corpo apresentava e como que ele conseguiu ter acesso ao órgão que está escondido, protegido atrás de uma caixa de osso? Na verdade, o instrumento que ele utilizou vulgarmente nós chamamos de podão, né? Aquele podão de cortar cana. Ele é um instrumento corto-contundente. Então, além dele bater no momento que o agressor utiliza esse instrumento contra a carne, ele, além de cortar, ele contunde, ou seja, ele quebra os ossos. Então, foram repetidos golpes na região torácica até que arrebentasse toda a proteção, né, do tórax todo, e aí ele conseguiu enfiar as mãos e acabou tirando o coração. Ele tirou com as próprias mãos. Isso, sim. E ele fala isso abertamente. Sim, falou. E a cabeça, ele também golpeou o rosto? Sim. Foram diversos golpes no rosto, deformaram totalmente o rosto da vítima. Dá para precisar mais ou menos quantos golpes? Não dá. Mas foi um estrago bem grande. Doutor, ele evidentemente foi preso em flagrante. Tem alguma qualificação no crime, meio cruel, sem chance de defesa da vítima? Ele vai responder por qual crime? Não, inicialmente nós tomamos a cautela de capitular apenas como homicídio simples. Por quê? Depois, ao longo do inquérito policial, serão classificadas eventuais qualificadoras. Motivo torpe, motivo fútil, violenta emoção, são qualificadoras ou atenuantes que serão, ao longo do inquérito, serão melhor estudadas. O caso foi apresentado já ao Ministério Público com um pedido de prisão preventiva, ou seja, sem prazo para terminar.
Isso. Na verdade, agora ele vai passar hoje à tarde pela audiência de custódia. Nós, aqui da delegacia, já representamos pela prisão preventiva, ou seja, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, e com manifestação favorável também pelo Ministério Público. Agora aguardamos a posição do Poder Judiciário. O senhor que tem convívio com as pessoas aqui de Artur Nogueira, uma cidade pacata, dificilmente a gente vê um crime grave acontecer em Artur Nogueira. Foi um crime que mexeu com a cidade inteira, porque de fato chama a atenção. Né? Sim, sim. Nós estamos acostumados, nós temos uma mancha criminal, obviamente que é feito um estudo, então nós temos, como qualquer outra cidade, furtos de veículos, furtos à residência, furtos a transeunte, alguns homicídios também, alguns crimes sexuais, né? Tráfico de drogas também. É feito sempre um estudo aqui pelo setor de investigações. Só que um crime dessa magnitude acaba chocando mesmo a população e merece uma resposta estatal rápida. Tem que responder mesmo. Dá para saber a causa da morte? A perícia conseguiu determinar a causa da morte? Se foi pelos golpes ou pela retirada, a extração do órgão? Então, ainda não, né? Ele passou por exame necroscópico e nós tomamos, inclusive, por essa razão que eu falei, que tomamos a cautela. Não sabemos se houve o homicídio primeiro e depois o vilipêndio, ou se ele acabou perdendo a vida em razão da retirada do coração. O fato dele retirar o coração pode caracterizar o vilipêndio ao cadáver, que é mais um crime. Isso, exatamente. Dr. Felipe Rodrigues, delegado titular de Artur Nogueira, conversando com a gente na Educadora a respeito dessa situação. A promotoria já manifestou pela conversão do flagrante em preventivo. Em preventiva. Agora cabe ao juiz determinar o que vai ser feito. Exatamente. Há algum laudo de saúde mental? A família apresentou algum tipo de documento, algum tipo de consulta médica ou só mesmo os medicamentos? Não, foi mencionado que ele fazia tratamento psiquiátrico. A esposa não se recordou do nome do médico, mas depois nós podemos oficiar também a rede de saúde, né, de saúde, para poder fornecer o prontuário médico dele, se for o caso, se ele acabou passando por lá. Delegado Felipe Rodrigues conversou com a gente na Educadora a respeito desse caso que chamou demais a atenção aqui em Artur Nogueira. Muito obrigado pela participação do senhor. Carlos Gomide para a Educadora.